agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora da Aparecida, e você, meu nobre assinante, está no ar, o Lugar no Pódio e o seu legado social. Hoje nós temos uma força, olha, não saia de frente da televisão mais uma vez. Perdão, eu pedi isso a você, mas eu sempre peço em benefício da sua audiência. Hoje você vai aprender muita coisa com um velho conhecido nosso que eu só vou mostrar mais tarde. Agora eu quero aproveitar e agradecer a você que nos assiste pelo www.jovemtv.com.br. Muito obrigado por sua audiência em todo o Brasil, fora na Europa, em todo o Brasil. Queria também agradecer a você que está na técnica, vocês que estão aqui nos câmeras, agradecer a você que nos assiste pelo canal 8 em toda a cidade de Cabo Frio, e a você também que nos assiste pelo canal 9 lá no Jardim Esperança, na Grande Jardim Esperança. Muito obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração, que Deus abençoe você e suas famílias. Agradecer também a todos aqui da Jovem TV. Nosso blog, eu queria aproveitar e dizer para você que o nosso blog é o Lugar no Pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. O Lugar no Pódio, o nome do nosso programa, o Lugar no Pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. Queria mostrar para vocês aqui uma coisa. Nós estamos sendo acessados, mostra aqui para gente, por favor, fora do Brasil, que coisa maravilhosa que está, todos os nossos programas está sendo repassado para o nosso blog, e essa 1 hora que a gente tem passado aqui, tem mostrado tudo, aí tá bom, ótimo, congela, isso. Nós estamos lá, isso aqui foi do dia 29, tá? Dia 29 nós tivemos lá 220 acessos em todo o Brasil, 69 nos Estados Unidos, 35 na Rússia, 12 na Alemanha, 3 na Espanha, 2 no Reino Unido, 2 em Portugal, 1 na França, 1 na Irlanda, que eu quero mandar um beijão que eu descobri quem é. Um beijo para você, meu grande jogador, Dudu Cordeiro. Um beijo para você. Que Deus abençoe você, essa força maravilhosa. Continua nessa luta, meu amigo. Descobri que era o Dudu Cordeiro que está lá e também um na Ucrânia. E hoje pela manhã eu acessei e lá nós temos já essa força que tem dado para a gente, todo esse grupo maravilhoso que tem. Vamos lá, ó o nosso câmera aí, que senão daqui a pouco eu congelo a minha mão aqui. Cadê o Anderson? Cadê você, Anderson? O que foi que houve? O que está acontecendo? Atenção aí, o Anderson. Isso aí, congela. Isso, aí. 228, hoje de manhã cedo, hein? 228 acessos do Brasil, 70 dos Estados Unidos, 24 da Rússia, 14 da Alemanha, 3 da Espanha, 2 do Reino Unido, 2 de Portugal, 1 da França, o mês deve ser o Dudu, da Irlanda, né? E 1 da Ucrânia também. Agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a vocês. Queria mandar uns abraços especial a todos vocês da Pastoral da Sobriedade. Ontem, devido aos compromissos, eu não pude comparecer à nossa reunião, mas não esqueça, a nossa reunião da Pastoral da Sobriedade, todas as segundas-feiras, das 7 às 21, das 7 horas da noite às 9 horas da noite, tá? Na Casa de Maria, ali atrás da Magnalto, próximo da Padaria Remar. Só perguntar ali onde é a Casa de Maria. Se você tem problema de alguém que faz uso de drogas e quer realmente sair dessa vida, procura a gente lá. Vai gostar muito das nossas reuniões, tá? Todos da liturgia, queria mandar um abraço para todos da liturgia da missa das 8h30, tá? Desde o padre Valdir, padre Ricardo, a todos mestres, a todos da liturgia, a Marina, minha companheira lá, Marina,
que gosta muito do nosso entrevistado, daqui a pouco vocês vão ver quem é. Marina disse, e aí, rapaz, eu gosto muito do entrevistado. E também mandar um beijo especial para a Nova Onda de Cabo Frio. Que onda maravilhosa, uma onda fantástica, uma onda maravilhosa. Falar em onda, quero mandar também um abraço à Onda Vermelha de São Pedro da Aldeia, que está numa força fantástica, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que lá se encontram. Beijos especial, mãe. Dona Rita, um beijo, tá? Te amo, tudo bom para a senhora. Beijo para os meus irmãos, para os meus filhos, para minha neta, Larissa. Um beijão do vovô. Vovô, a semana passada não esqueceu de você não, hoje também não, né? Um beijo para dona Nilza, para Rô. Rô, um beijão para você. Está trabalhando, mas vai assistir nosso programa depois. Fica com Deus. Um beijo para dona Delmira, seu Hélio, Graucilene. E sobre as prof, quero dizer para vocês que nós continuamos fazendo o trabalho todas as segundas-feiras, das 8 às 11 horas da manhã. Das 8 às 11 da manhã. Pode ligar para a gente. Meu telefone é 92564884. Tá? Liga, que se você tem um filho querendo colocar, nós estamos lá à sua disposição. Hoje nós vamos falar de política. E olha, este homem que está aqui vai dar uma lição para a gente de como é administrar uma cidade. Muito obrigado, meu amigo José Bonifácio Ferreira Novelino. Custei, mas te peguei pelo pé. Precisei tirar férias. Ele precisou tirar férias, férias, como a gente diz, carregando pedra. É mesmo, é mesmo. Na realidade, o prazer é meu, você sabe disso, né? A gente tem uma amizade antiga, apesar de você ser bem mais jovem do que eu. Um pouquinho Nós mais vivemos jovem. a cidade. Vivemos na época em que Cabo Frio realmente dava para viver, né? Na época tivemos infância juntos. Das frutas, dos cercado de Machadinho. Cambucá, Gabiroba. Você era mais perto da praia do que eu. Eu era dentro do cercado, praticamente. E eu no São Bento, eu quase não ia à Praia do Forte. A gente, na cidade, ia para a Lagoa. É verdade. Aí aprendi a nadar na Lagoa, tomava banho na Lagoa. A praia veio ser muito tempo depois. É verdade. Você lembra que antigamente existia aquela guerra, nossa, que guerra maluca que a gente tinha, a guerra de atiradeira com Cambucá e Baga? Lembra? O pessoal da passagem. Depois é que andou essa história de pedra, né? Porque a primeira Baga que se machucava pouquinha coisa, né? Aí depois a polícia entrou, acabou com essa. Mas era uma coisa que a gente fazia por brincadeira. Mas era mais inocentemente, né? Exatamente. Mais para brincar não tinha essa do que para ferir, ferir, para machucar. Mas feliz da vida de ver aqui, cara. Também. Por onde andas? Eu estou há 4 anos praticamente no Rio. Eu fiquei, assim que terminaram as eleições em Arraial do Cabo, há 4 anos atrás, em 2010, desde 2011, eu fui convidado pelo então ministro do Trabalho, Carlos Lupe, para assumir a superintendência regional do Ministério do Trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro. São 10 gerências, Cabo Frio tem uma, em Friburgo, Niterói, enfim, por todo o estado do Rio são 10 gerências, 67 agências, e eu tive a responsabilidade, o prazer também, de coordenar toda essa área. Seguro-desemprego, emissão de carteira profissional, fiscalização, se a legislação trabalhista estava sendo cumprida pelas empresas, qualificação da mão de obra, é um programa muito importante do Ministério do Trabalho, e eu fiquei praticamente 2 anos no Ministério do Trabalho e quando foi em janeiro do ano passado, o governador Sérgio Cabral me convidou para assumir o novo PROCON, já que o PROCON até então era uma subsecretaria da Casa Civil e a lei estadual, né? É estadual, PROCON estadual, e a lei que foi encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador, por sugestão da deputada Cidinha Campos, transformou o PROCON, que era uma subsecretaria, numa autarquia. E ele me convidou para presidir essa autarquia, e eu estou lá desde, já tive que sair do Ministério, abrir mão do Ministério, né? Mas isso tudo sem nenhum tipo de trauma, foi conversado com o ministro Lupe, e estou desde então com a responsabilidade de presidir o PROCON do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai conversar bastante sobre isso. Quando você fala em autarquia, eu quero dizer para você que é uma empresa
que é criada dentro do próprio Estado, uma empresa que gera as políticas no fim, conforme o caso do PROCON, atendimento ao consumidor, não é isso? É a defesa do consumidor. Defesa do Basicamente, a preocupação principal, dentro do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, que é, na relação de consumo, a parte mais frágil. Então, o consumidor precisa da presença do poder público para orientar, instruir, informar, educar para o consumo, defender esse consumidor quando há alguma lesão de alguma empresa contra esse consumidor. E o trabalho é apaixonante. Para você ter uma ideia, quando eu saí do Ministério, a convite do governador, eu fiquei pensando, puxa vida, tão bom ter trabalhado no Ministério, uma área super interessante. Confesso que aceitei, mas fui assim meio resistente. Quando eu estive ali na Rua da Ajuda, lá na sede, foi logo assim que você estava assumindo. Foi logo assim. E eu estou para vir aqui desde essa época, tem mais de um ano. É verdade. Mas com 10 dias trabalhando no PROCON, eu me apaixonei. Me apaixonei pela área de defesa do consumidor. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, velho? E eu estou estudando muito, me obriga muito a estudar, a estar lendo texto, a estar debatendo com os advogados, porque eu não sou advogado. É verdade. Né? E a legislação que protege o consumidor, o advogado tem muito mais intimidade do que um economista. Por conta disso, eu estou estudando muito para poder defender o consumidor do Estado do Rio de Janeiro e representar o Estado do Rio de Janeiro no Fórum Nacional, a um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Os 27 estados participam desse sistema. Nós nos reunimos trimestralmente. A próxima reunião está marcada agora em outubro, em Brasília. Normalmente são 2 dias de debate, discussões de casos, de propostas novas, sempre tendo como objetivo principal o apoio à defesa do consumidor. Aquilo sempre que é feito, e deveria ser feito também pelos órgãos públicos, você sempre se especializando para passar para frente, para que alguém ocupe o seu espaço, desde que você passe para ele tudo aquilo que você aprenda. A gente poder construir uma nova instituição, né? Começando do zero. Houve um concurso, 181 foram aprovados no concurso para o PROCON, são funcionários estáveis que vão estar em caráter permanente atuando. Vamos parar de falar do PROCON, que eu quero deixar para fazer um programa. Se der tempo, a gente vai voltar a tocar no PROCON. Mas eu quero conversar com o José Bonifácio Ferreira Novelino, economista, ex-vereador da cidade de Cabo Frio, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Cabo Frio por 2 vezes e presidente do PROCON. Eu falei em cargos. Agora eu conheço você desde quando eu era pequenininho, quando a gente ainda engraxava sapatos lá no bar de Julinho, né? Na época que a Praça Porto Rocha tinha as famosas lacerdinhas, né? Que a gente engraxava o sapato ali. Então eu sei quem é José Bonifácio, mas quem é José Bonifácio Ferreira Novelino? Olha, eu tenho que dizer inicialmente o seguinte: José Bonifácio Ferreira Novelino é filho de Alex Pinto Novelino e Olívia Ferreira Novelino. Eu tive 9 irmãos, né? Um faleceu. Papai morreu muito novo, tinha fundado a Autoaviação Salineira na década de 40, papai morreu em 47. Para você ter uma ideia, eu não tinha completado 2 anos de idade e já tinham nascido os meus irmãos gêmeos, João Geraldo e João Eduardo. E vivi e cresci nessa família, né, de muitos filhos. Meu irmão mais velho resolveu ser aviador, Toninho. Cada um teve um caminho na vida. Eu fui seminarista católico desde a infância, família católica. Fui coroinha, ajudava a missa. A época que a missa era rezada ainda em latim, né, antes do Concílio Vaticano II. Fui para o seminário, né,
tive a intenção de ser padre, estudei 3 anos no Seminário São José em Niterói, depois vi que eu não tinha vocação para ser sacerdote, retornei a Cabo Frio, estudei no Colégio Miguel Couto, fiz o meu primário, não posso deixar de fazer referência aos meus primeiros estudos no Colégio Sagrado Coração de Jesus, Colégio das Irmãs, e parece que as você Freiras estudou também no Rui Franciscanas. Barbosa, não, né? Não, no Rui Barbosa, eu estudei no Miguel Couto, aí Eu fiz o estudei segundo no Rui grau. Barbosa na época de Elisiário e Tonga, quando Era uma escola particular, depois nós Depois você adquirimos, mesmo que quando eu fui adquiriu, prefeito, nós adquirimos o colégio o Rui Barbosa para que todos os alunos que entrassem na rede municipal na primeira série, eu chamava o primeiro segmento do primeiro grau, pudessem, num primeiro momento, concluir a 5ª, 8ª no Edilson Duarte. E aqueles que estavam completando, na época, a 8ª série no Edilson Duarte, pudessem ter garantido automaticamente a vaga no segundo grau, e foi aí que nós adquirimos o Colégio Rui Barbosa. Eu vou conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta que até me dá uma alegria e satisfação muito grande. Você lembra de José Bonifácio na Rádio Cabo Frio? Muito. Foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego. Olha, muito interessante Aqueles isso. debates Eu não tinha ainda maravilhosos. 18 anos de idade quando eu saí para ir ao Correio. Eu morava na Rua Érico Coelho, na Rua Direita, Rua de Pedestre, hoje. Encontrei com o Hernani Rocha, que já estava trabalhando como operador. E me disse, olha, vai ter um teste lá, aparece. Eu falei, que teste, rapaz? Como é que eu vou fazer teste para locutor? Nunca imaginei isso. Não, vai lá. E eu fiz o teste, fui aprovado, fiquei trabalhando na rádio. Meu primeiro emprego com carteira assinada. Tenho uma lembrança muito grande. Você me lembrou disso, que eu lembro de você na Rádio Cabo Frio, você, Elcio Guimarães, transmitia os jogos. Elcio Guimarães, transmitia os jogos. Haroldo Menezes, comentando. Isso. Né? Quem era que fazia no jogo? Locutor tinha eu, Sérgio Santa Rosa, Sérgio Santa Chiquinho Rosa de também. Volney, Exatamente. Francisco Sobrosa, Chiquinho de Volney, Dodolfo de Beranger, que faleceu já, doutor Beranger. Enfim, Paulo Orlando. Né? E muita gente que a gente vai esquecendo. Você agora me lembrou dessa gente. Gelson Rodrigues. A gente falando sobre a rádio, eu nunca tinha pegado uma rádio, um microfone de rádio na mão. Uma primeira eleição que eu fui fazer a cobertura na Rádio Cabo Frio, vocês me pediram, você era candidato, e me pediram para fazer o comentário na Rádio Cabo Frio, lá do fórum onde é a prefeitura hoje. E na hora do meu comentário saiu o resultado final das eleições, onde você foi aclamado em Cabo Frio, foi eleito. A primeira vez que você entrou na prefeitura, com a primeira passagem na prefeitura. E eu lembro que o povo me largaram sozinho com o microfone na mão, todo mundo saiu, aquela multidão carregando você no colo, carregando você no ombro, levando você de direção à praça. Foi muito bonito aquilo, porque aconteceu um fenômeno que eu acho que não se repetiu mais em Cabo Frio. Eu praticamente era o segundo candidato de todos os eleitores. A pessoa que votava comigo, lógico, evidente, a preferência era por mim. Você ainda é jovem, mas quem jovem, votava em Omar Fontoura, torcia por mim. Quem votava com Estélio Santos, torcia por mim. Quem votava em Hermes Barcelo, torcia por mim. Quem votava em Timinho, torcia por mim. Então acabou acontecendo o seguinte, que na hora que começou a apuração era feita contagem, cédula por cédula, voto por voto. Então levava 3, 4, 5 dias para apurar. Não é essa coisa fácil hoje, você não tem nem emoção para acompanhar a apuração. E aí, quando o eleitor de um determinado candidato percebia, pelo número de votos, que ele não ia se eleger, eles se somavam ao grupo, à minha torcida, em frente ao fórum, e deu aquela multidão lá em frente ao fórum. A gente saiu em cima da Kombi, viemos até o bairro São Cristóvão, foi uma coisa Depois nós vamos também falar sobre isso, mas eu quero perguntar uma coisa para Zezinho, que eu tenho certeza que o pessoal em casa, o pessoal que é mais jovem, não conhece quem é José Bonifácio, tá? E eu queria saber de você, Zezinho, como é que você chegou na política tão jovem, cara? Olha, Beto, na realidade, a minha família, o meu padrasto foi candidato a vereador, assumiu o mandato de vereador por um período, né? Naquela época você tinha PTB, PS, os 3 mais importantes partidos, PTB, PSD,
que agora retornou com a PT. nova sigla PSD, PTB, PSD, UDN e PTN. UDN e PTN. E meu padrasto chegou a ser presidente da UDN em Cabo Frio. Seu padrasto foi... Júlio Novelino. Julinho? Júlio Novelino, isso aí. Julinho. Depois ele teve o bar ali. Né? Aí ele envolvido com a política, e a gente ia lá em casa, respirava a política, porque chegava na campanha, a gente acompanhava. Nós fazíamos a cola com trigo para poder, naquela época podia colar o cartaz com a foto do candidato, né? No poste, aí você, com a brocha, você passava a cola de trigo. E o candidato mesmo tinha que fazer isso, porque naquela época não tinha esse negócio de pagar, não. Tinha que ir o candidato e mais seus melhores amigos. E tinha até, por conta dessa característica da época, a gente lembra de Agostinho Mergulhão, que era o compositor político, ele até fez uma música, né, de arrependimento com um determinado candidato que ele aprovou. É verdade. Ele, como é que é? Carreguei balde de cola, já preguei o teu cartaz, hoje você, por mim, não sei o que, não se lembra mais. É verdade. Era uma grande fala Agostinho, saudoso, que Deus o tenha no melhor reino do céu. Dazinho, diz uma coisa, você, naquela época, quando você foi eleito pela primeira vez, Cabo Frio ainda era uma cidade pobre. Foi difícil governar naquela época? Olha, era Cabo Frio, Búzios, Tamoio e Arraial do Cabo. Né? Eu até morava em Arraial do Cabo porque eu era vereador antes de ser prefeito, eu fui eleito vereador. E fui morar em Arraial do Cabo. Eu casei e fui morar em Arraial do Cabo. Já lecionava no Arraial do Cabo, lecionava no Baixo Grande. Acabei alugando uma casa em Arraial do Cabo como vereador e, eleito prefeito, continuei morando em Arraial do Cabo, onde eu tenho inúmeros amigos, graças a Deus. Todas as vezes que eu chego em Arraial, eu sou tratado com muito carinho, como de um modo geral também, em Cabo Frio, em Búzios, né, em Tamoios, não tem dúvida nenhuma. A cidade cresceu muito. O município de Cabo Frio praticamente vivia da arrecadação, naquela época, a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Pouquinho ISS e o ICMS era ridículo, o ICM, que na época não era nem ICMS, o ICM era muito pouco. O que aconteceu? Nós começamos uma das primeiras medidas que nós tomamos foi fazer um recadastramento geral de todo o município. Foi um levantamento aerofotogramétrico, cadastramos imóveis de Búzios, de Arraial, de Cabo Frio. Né? Preparando a cidade para o futuro. Preparando a cidade para ter uma receita. A gente tinha um programa ousado na área da educação, porque Cabo Frio, a prefeitura era responsável por uma parte da educação das crianças, mas só até a 4ª série. E eu tinha assumido um compromisso de que nós não íamos deixar que as mães e os pais ficassem, às vésperas do início do ano letivo, nas filas de madrugada para poder matricular os seus filhos nas escolas estaduais, que eram as maiores. E eu precisava cumprir esse compromisso, essa promessa de campanha. E realmente nós cumprimos. Mas para isso havia necessidade que todos pagassem devidamente seus impostos. E começamos a trabalhar nisso e a cidade foi melhorando a arrecadação, né? E nós tivemos eu também controlava muito, todo dia eu sabia quanto que a prefeitura tinha arrecadado no dia anterior. Isso na contabilidade, não tinha computador naquela Nós época. fizemos uma coisa aqui na prefeitura, assim que eu assumi, o que aconteceu? Eu acabei com a história da prefeitura receber o pagamento de taxa de carnê, na época não tinha carnê, depois que nós introduzimos, do IPTU, lá no caixa da prefeitura. Fiz um convênio com as agências bancárias para facilitar a população a pagar. E isso existe até hoje. A visão futurista. Até hoje. Depois implantamos o carnê para facilitar a vida em 10 ou 11 parcelas. E a receita foi melhorando e as pessoas verificando que o recurso era aplicado com rigor, né? A gente tomava conta mesmo, não tinha, o dinheiro era pouquinho e tinha que ir para melhorar os serviços públicos do município. Equipamos a prefeitura, compramos caminhões, a frota nova de caminhões, de reto escavadeira, de patrol, enfim,
deixamos o município de Cabo Frio equipado, estruturado, com uma legislação de uso do solo que até hoje é ela que prevalece. Houve pequenas alterações, muito poucas alterações. Você vê o gabarito de construção na cidade de 4 andares e mais cobertura, o máximo foi uma conquista do nosso governo, e eu reconheço que tive todo o apoio do governo Faria Lima para isso. E a figura que eu sempre destaco foi a professora Lísia Bernardes. Ela era uma apaixonada pela região, por Cabo Frio, por Búzios. Búzios ainda era distrito de Cabo Frio. E quando eu falei que da arrecadação do município a gente precisava ter ordem, porque não era possível que um investidor, um proprietário de um imóvel, ficasse na dependência da vontade do parecer único de um secretário de obras. Tinha que ter uma norma. O secretário iria exigir aquilo que a lei estabelecia. Uma lei aprovada, encaminhada pelo prefeito, aprovada pela Câmara. E Cabo Frio, então, passou a ter seu código de obras, sua lei de parcelamento do solo para fazer os loteamentos. Foi aí que nós instituímos os loteadores, eles só davam 6% da área total para o município, porque era um decreto federal. Com o estabelecimento da lei municipal, eles passaram a ter que doar 20% para o município. O município fazer escola, fazer posto de saúde, fazer praça, entendeu? Para os novos loteamentos terem esses espaços. E aí, realmente, foi uma grande vitória. Eu atribuo esse legado da legislação de uso do solo em Cabo Frio, uma das maiores, não é uma obra física, as pessoas não sabem, mas deu a Cabo Frio essa característica de não ter espigões, de não ter num bairro aqui, no meio, por exemplo, do Braga, né, como acontece no Rio de Janeiro. Você tem, mesmo no Leblon, Ipanema, Copacabana, no centro, você tem lugares, prédios altíssimos, né, aqui com afastamento, para que a ventilação, que é uma característica da cidade, pudesse permanecer e não repetir o que aconteceu em Copacabana, aqueles prédios colados um no outro. Então você observa, olhando a Praia do Forte, estou dando o exemplo da Praia do Forte, que é o mais característico. Todos os prédios têm afastamento entre eles. Não há nenhum prédio colado, então não foi permitido um paredão que impedisse a circulação do ar em Cabo Frio. E mesmo assim, ainda houve um problema, eu vejo um problema, porque na época as dunas eram brancas, né, aquela duna ali, a duna do Cortiço ali, que era considerada duna branca, hoje a gente chama... É marrom? É marrom, né? A gente naquela época, a gente dizia que era a duna da Vigia, né? O Morro da Vigia. Morro da Vigia. Ali, por exemplo, foi também... Os iam para ali para vigiar o peixe. Foi uma ali aquele trecho também, ontem até Jânio lembrou isso lá na passagem, né? Na fala dele. Ali foi o primeiro trecho ligando, porque havia um projeto em Cabo Frio da Via do Contorno feito por Agache, na época em que Amaral Peixoto foi interventor no estado do Rio de Janeiro. Depois ele foi eleito governador. Então nós tivemos que fazer o deslocamento ali mais ou menos nesse trecho. Começava em Mário Salles, hoje se fala em Mário Salles ali. A casa de Mário Salles ninguém sabe quem é. É verdade. Mas na realidade era no início da Avenida Nilo Peçanha, quando ela encontrava a praia, até a Rio Branco. Ou até Rio Branco, não. Até Rio Branco, porque depois tinha a Avenida Assunção, que já existia, né? Mas até Rio Branco nós tivemos um trabalho muito grande para abrir aquela avenida com todo aquele trecho. Zé, eu vou dar sequência, que nós queremos saber também muitas coisas do passado seu. O poder faz cima? Olha, o poder, na realidade, tem pessoas que, se não assumirem, sabendo que ele é finito, ele vai se dar muito mal. Eu costumava usar um exemplo que era o seguinte: eu pensava sempre da seguinte forma: hoje eu sou prefeito de Cabo Frio, mas no dia 31 de janeiro de 1983, eu vou voltar a ser um cidadão comum. E usava com os amigos a seguinte expressão: imagina você no dia
1º de fevereiro, na época saía 31 de janeiro, não era 31 de dezembro. Dia 1º de fevereiro, eu estou na porta da minha casa e aí um caminhão de lixo não passa, o cachorro entorna aquela lixarada toda na porta e eu vou fazer o quê? Eu vou ser um cidadão comum que vou estar assistindo aquilo ali, não vou poder ligar para nenhum lugar, né? E convencer a pessoa que usa o poder que ele passa muito rápido, é efêmero. O poder é efêmero. Quem fica fascinado pelo poder, ele perde a noção da realidade. Eu estou fazendo essa pergunta porque existem pessoas obcecadas pelo poder e esquecem a idade. A gente cita aí o caso de Sarney, né? Ulisses durante a vida também, teve a vida toda, e outros políticos que a gente tem, até no Brasil, no mundo e até na nossa cidade tem pessoas por isso. Por isso que eu digo que as pessoas esquecem. O poder faz a pessoa esquecer até a própria idade, né? O poder faz as pessoas perderem a sua personalidade. Se ela não tem uma personalidade firme, se ela não usa o poder para servir a população, ela perde a personalidade, porque ela começa a achar que ela é o poder, e na realidade não é. Ela começa a se iludir com algumas pessoas que cercam quem tem poder, achando que aquelas pessoas são amigas. Aquelas são pessoas amigas do poder. É verdade. Quem estiver no poder, elas serão amigas